A postagem de hoje, sexta-feira, 13 de outubro, é uma entrevista. O garoeiro vai ler as perguntas e as respostas de uma entrevista. Daria Aslamova. Israel é um ocupante e um terrorista. Qual é a verdadeira causa do conflito entre a faixa de Gaza e Israel? Que mitos Israel usa para justificar o seu próprio genocídio contra os árabes? O que é uma flotilha da liberdade? E por que a faixa de Gaza é uma prisão de segurança máxima para 3 milhões de palestinos? É o que esclarece a correspondente especial do jornal russo Pravda, Daria Aslamova, a editora-chefe do jornal, Inna Novikova, que começa perguntando: Daria, você já esteve diversas vezes em Israel e na Palestina, inclusive na faixa de Gaza. Como você está vendo a atual situação? Daria, a faixa de Gaza é a maior prisão do mundo, localizada atrás de um muro de concreto de 9 metros, cercado por arame farpado. 3 milhões de pessoas vivem lá, sentadas umas em cima das outras, presas num estreito pedaço de terra. Quando você nasce em Gaza, você não tem passaporte, endereço, cidadania. Você não pode sair de lá. Você nunca verá seus parentes que moram na Cisjordânia, à beira do Rio Jordão. Nunca. De tempos em tempos, eles são bombardeados por Israel, apenas por prevenção. Ou seja, os helicópteros israelitas estão constantemente a sobrevoar a faixa de Gaza como uma mosca num bolo. O bloqueio de Gaza já dura meio século. Gaza está localizada à beira-mar. Todos os portos foram bombardeados. As pessoas não têm o direito de comercializar com o mundo ou produzir quaisquer produtos. A zona de pesca tem apenas 3 milhas, mas todos os cardumes de peixes passam mais longe. Se os pescadores tentarem viajar mais longe, serão fuzilados pelas
patrulhas israelitas e os seus barcos serão confiscados. As mercadorias só podem chegar lá com permissão de Israel. Por exemplo, materiais e ferramentas de construção são proibidos, embora Gaza tenha uma população enorme e eles precisem construir casas. Você não pode importar chocolate, geleia, comida enlatada, linha, vinagre, laticínios. Além disso, os países terceiros pagam frequentemente por tudo isso. E Israel finge. Como é isso? Fizemos uma prisão e ainda temos que alimentá-los? Estamos lidando com um genocídio completo. Israel cortou agora a eletricidade, o gás e a água. Israel é um Estado ocupante e um Estado terrorista. Pergunta: não há realmente nenhuma maneira de ajudar o povo da Palestina? Dária responde: eles estão tentando ajudá-los. Por exemplo, participei pessoalmente na Flotilha da Liberdade. Isto é, quando os judeus tentam quebrar o bloqueio de Gaza, vários navios são angariados com fundos de judeus, europeus, canadenses, americanos, que compreendem o quão injusto é o bloqueio a Gaza. Partimos da ilha de Creta em um navio com alimentos e outros bens. Israel pressionou a Grécia. Nosso navio foi abordado e fomos presos. Israel introduz constantemente outro mito. Este é um conflito tão complexo que você não vai entendê-lo. Não é verdade. Todos os fatos básicos são muito claros e simples. Em 1917, o censo revelou que 93% dos árabes e contra apenas 7% dos judeus viviam na Palestina. Quem eram esses 7% de judeus? Em 1897, ocorreu o primeiro congresso sionista e os Rothschild britânicos decidiram criar um Estado, um lar para os judeus na Palestina. O dinheiro foi usado para comprar terras. E foi apenas no início do século XX que os judeus começaram a chegar lá. Naquela época, a Palestina era uma terra idílica e patriarcal, porque ali não havia disputas religiosas. Existem árabes muçulmanos, existem árabes cristãos. Eles estavam acostumados com um número infinito de peregrinos de todo o mundo, inclusive do Império Russo. Os judeus chegaram e começaram a comprar terras. Comportou-se de forma extremamente agressiva e arrogantemente.
Isto foi surpreendente para os árabes, porque se você mudou para cá para morar, vamos morar juntos, vamos ser amigos. Isto era completamente impensável para os judeus. Em 1947, a ONU decidiu estabelecer um Estado árabe e judeu na Palestina. ONU, 1947. O seu povo vive na Palestina há milhares de anos. E aí, de repente, houve um holocausto pelo que os árabes, principalmente os árabes, não tiveram culpa alguma. Os europeus e os americanos foram os culpados do Holocausto. Eles realizaram o Holocausto. Por que diabos, às custas da população árabe local, você corta um pedaço do território, 56% das melhores terras, e declara: já que o mundo é culpado dos judeus, os árabes vão pagar. A população judaica era de 33% em 1947. Eles receberam 56% das terras. Quando os árabes se rebelaram, foram rechaçados. 725 mil pessoas perderam suas casas e fugiram. Depois, houve a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e Israel, o agressor, capturou as colinas de Golã, à Síria, apesar do decreto da ONU. Eles roubaram apenas aquele pedaço de terra porque havia água lá. O Hamas pronunciou-se porque todas as negociações sobre a existência da Palestina foram congeladas nas últimas décadas. Onde fica o Estado da Palestina? Ele se foi. É estúpido dizer não existe, porque os árabes alegadamente não conseguem construir um Estado. Os árabes não podem construir porque existe um Estado agressor e ocupante, que é Israel. A sua máquina militar controla completamente o território, bombardeia, tortura e priva os árabes dos direitos básicos. Pergunta. No entanto, muitas pessoas dizem sobre o Hamas: não se pode usar métodos terroristas, nem fazer reféns. Resposta da Dália. Quem é melhor na situação? O Hamas, que fabrica foguetes caseiros, Qassam, na prisão, ou o Estado terrorista de Israel, que bombardeia a partir do ar uma faixa de Gaza completamente segura? Agora, os Estados Unidos também estão a tornar-se
um Estado terrorista, porque apoiaram o genocídio dos palestinianos em Gaza. Além disso, ninguém ainda respondeu à frase dos judeus: estamos em guerra com os animais humanos. Até os mapas americanos mostram os territórios da Palestina como ocupados. A ocupação é reconhecida pela Organização das Nações Unidas. O terrorismo de Estado é sempre maior que o terrorismo de guerrilha. Isto é o mesmo que culpar os bielorrussos pelo descarrilamento dos comboios alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Claro, fazer reféns não é bom. Mas não devemos esquecer que o culpado original é Israel, que é completamente criminoso na tortura dos palestinianos.